Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com toda a igreja. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro do profeta Naum. Livro do profeta Naum, no capítulo 1. Livro do profeta Naum, no capítulo 1, nós iremos ler a partir do versículo 1. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, da cidade de Elcos. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar e ele seca, faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam, mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas, o Senhor perseguirá os seus inimigos. Oremos ao Senhor. Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela tua palavra. Ó Deus, tu que és um Deus grande, majestoso, todo-poderoso, soberano. Deus, nos auxilia, Pai. Ó Deus, para que a tua palavra seja pregada, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua igreja seja edificada. Louvado seja o teu nome, ó Pai, pela tua palavra e pelas riquezas que nela estão. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o profeta Jonas, no 2º capítulo do seu livro, no versículo 9, ele declara que ao Senhor pertence a salvação. Os irmãos vão se lembrar que o Senhor designou o profeta Jonas para ir à cidade de Nínive, anunciar uma mensagem. E a Bíblia registra que o profeta, ao caminhar pela cidade, pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. O fruto dessa pregação foi o arrependimento daquele povo, do menor ao maior naquela cidade, com a expectativa de que, ao clamarem ao Senhor, Deus não destruísse a cidade, Deus não destruísse aquele povo. E foi o que aconteceu. Diante disso, irmãos, Jonas, bastante irado, em oração ao Senhor, declara: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda em minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. E a razão, irmãos, de Jonas ter essa reação é porque o perdão aqui citado foi para os assírios, e os assírios eram um povo inimigo de Deus. Além disso, era um povo bastante cruel, extremamente cruel em suas guerras. Eles tinham
táticas de guerra, táticas de domínio e tortura extremamente cruéis sobre os povos que eram dominados por eles. Eles espalhavam a população para acabar com a sua cultura. Quando eles conquistavam um povo, eles espalhavam em suas terras para que acabasse com a cultura. E além disso, eles impediam qualquer senso de rebelião. Se não existia um sentimento de pertencimento, logo aquele povo não iria se rebelar. De modo que aquele povo que era subjugado pelos assírios eram desprovidos da sua identidade. Além disso, irmãos, eles usavam táticas de terror. Eles mutilavam seus adversários, eles executavam publicamente os seus adversários, eles esfolavam seus prisioneiros vivos. Eles faziam disso um espetáculo, uma exposição em alguns locais da cidade. Praticavam a decapitação, onde as cabeças dos seus prisioneiros ficavam expostas. O povo assírio, irmãos, praticavam o empalamento como uma prática bastante comum. Como vemos, irmãos, esse povo era um povo bastante cruel. Entretanto, no livro de Jonas, vemos que esse povo experimentou um arrependimento em massa. Porém, cerca de 100 anos depois, os ninivitas não eram mais os mesmos que se arrependeram através da pregação de Jonas. E agora estamos diante de uma nova palavra a Nínive, na Assíria. Só que dessa vez, a sentença do Senhor será executada. Não mais para que haja arrependimento e salvação para aquela nação, mas a ira do Senhor será derramada sobre eles, porque os seus pecados foram tão afrontosos e a sua iniquidade tão grande, que dessa vez eles não teriam mais perdão. Um certo comentarista, ao falar sobre a mensagem trazida à Síria, diz que pecados grandes, sobre os quais não há arrependimento, trazem ruína certa. Sobre o profeta Naum, irmãos, nós sabemos bem pouco, além do que está retratado no versículo 1 do capítulo 1, que diz que Naum era da cidade de Elcos. Essa cidade também, irmãos, há muita divergência sobre a sua localização, mas há um fato interessante a destacarmos. O nome do profeta, Naum, significa consolo, significa conforto, e é esse um dos propósitos da sua mensagem, porque muito embora ele anuncie, ele advirta os pecadores sobre a justiça de Deus que será executada, ele traz conforto ao povo de Deus, o encorajando. Deus tem um propósito redentivo para o seu povo. O poder do Senhor é eficaz em salvar, e nada pode frustrar os seus planos e o avanço do seu reino, nem mesmo uma nação forte e cruel como a Assíria. Naum vai desenvolver a sentença dada por Deus àquele povo com um salmo, com um poema, um cântico da majestade, do poder e da soberania de Deus, que será desenvolvido a partir do versículo 2. No versículo 2 ao versículo 8, nós vemos Naum proferindo um salmo, um hino de louvor a Deus. Nós veremos uma descrição nesses versículos sobre o ser, sobre as perfeições de Deus, sobre os atributos do Senhor. Dentre eles, irmãos, nós veremos a ira santa do Senhor contra os seus inimigos, contra os inimigos do seu povo. Nós veremos a sua longanimidade, a sua bondade. Nós iremos ver que Deus apresenta o seu caráter senhorio sobre a sua criação, sobre o cosmos, bem como apresenta o seu poder em um nível pessoal. Vejamos o versículo 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Irmãos, percebam como o profeta inicia o salmo aqui retratado, usando o nome do Senhor em caixa alta,
em letras maiúsculas. Isso é uma representação do nome pactual do Senhor, Yahvé, nome no qual o Senhor se relaciona pessoalmente com o seu povo. O profeta vai retratar Deus como um Deus zeloso, que se caracteriza por ser ciumento com o seu nome, ciumento com a sua santidade, um Deus que é todo-poderoso e que não permite adversários. Essa é uma condição da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, irmãos. Quando em Êxodo 20, ao entregar os 10 mandamentos, nos versículos 3 a 5, o Senhor diz: não tenham outros deuses diante de mim, não façam imagens de escultura, não as adore, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, eu, Yahvé, seu Deus, sou Deus zeloso. O Senhor não tolera ídolos, a sua justiça é inflexível, o Senhor não compactua com o pecado. Irmãos, o Senhor, Ele zela pela sua honra, pela sua glória, pelo seu povo, povo pelo qual Ele estabeleceu a sua aliança. O Senhor zela por sua igreja. O Senhor se levanta em amor pelo seu povo para fazer justiça, acertar as contas com os seus inimigos e com os inimigos do seu povo. Percebam, irmãos, que hoje muito se fala em Deus, mas cada dia nós vemos que há um Deus dilacerado, esmiuçado do seu caráter, de suas perfeições e atributos. Temos visto uma noção muito romantizada e pequena do ser de Deus. Entretanto, o profeta Naum não exime as palavras na sentença nem na descrição do Senhor. A pergunta 4 do breve catecismo de Westminster, nós vemos a pergunta: quem é Deus? Nós temos como resposta que Deus é espírito, é infinito, é eterno e imutável em seu ser. Deus é sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. E o profeta vai dizer em seu salmo o que está repercutindo em toda a palavra do Senhor. O Senhor é Deus zeloso e vingador, cheio de ira. Quando a Bíblia diz, irmãos, que Deus é um Deus vingador, Ele não está fazendo referência a um temperamento de Deus, como semelhante a um homem mau, a um homem qualquer, mas refere-se ao seu zelo e sua natureza justa. Como Deus justo, Ele toma vingança contra toda injustiça. Em Deuteronômio 32, nos versículos 35 e 36, parte A, o Senhor diz: a mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próxima e o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos. Quando Deus executa seu juízo contra o pecado, seja o do seu próprio povo, seja o dos seus inimigos, Deus não age com uma ira descontrolada. Quando Deus age com a sua justiça, com a sua ira, Ele não age com uma ira descontrolada, com uma emoção desequilibrada, mas o Senhor age de acordo com o seu santo caráter. Note, irmãos, que por 3 vezes, nesse versículo 2, o profeta afirma que Deus se vingará dos seus inimigos. Ele afirma: o Senhor é vingador, o Senhor é cheio de ira. Pecadores devem ser, irmãos, constantemente advertidos de que devem parar de zombar e de brincar do Senhor Deus, porque o Senhor é extremamente habilidoso na execução de sua ira sobre os seus inimigos. E de tal forma, ninguém consegue escapar do Senhor. Nada se esconde dos olhos do Senhor. O zelo do Senhor não permite violação do seu caráter, de sua santidade. O Senhor não divide a sua glória com ninguém.
É certo, irmãos, que nenhum pecado, nenhum que seja, ficará sem punição. Nenhum pecador sairá ileso sem o justo castigo. O Senhor reserva indignação contra os seus inimigos. E aqui, quando o profeta faz essa afirmação, nós temos duas possibilidades. A primeira é que o Senhor está retendo a sua ira para a hora da execução. A segunda possibilidade é de que o Senhor está constantemente irado contra os seus adversários. O fato é, irmãos, que Deus executará a sua justiça. Nós veremos a seguir, irmãos, que apesar da ira santa e justa do Senhor ser proclamada, o seu caráter misericordioso e o seu poder se manifestam na paciência, muito embora ele não seja passivo nem conveniente com o erro. Lemos a primeira parte do versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. A vingança do Senhor foi proclamada no versículo 2, e ela foi feita sem arrudeios. Nós vimos que o profeta Naum anuncia a vingança do Senhor, repetindo a sentença por 3 vezes. Porém, no versículo 3, o profeta anuncia a paciência de Deus. O Senhor é tardio em irar-se. Naum está afirmando que a vingança e a ira que será executada contra a Síria não é uma ira ou uma vingança apressada, descontrolada, como afirmado anteriormente, mas que Deus foi e é paciente. E um claro retrato disso, irmãos, de que Deus é paciente, é que essa mesma nação, há 100 anos atrás, ela foi alvo da misericórdia de Deus. Anos antes, ao lhe ser enviado o profeta Jonas e lhe ser promovido ao arrependimento. No entanto, a paciência de Deus tem limites. Não se engane, o fato do ímpio não receber o seu castigo de forma imediata é devido à paciência de Deus. O fato de nós não termos sido destruídos é por conta da sua misericórdia, como dito em Ezequiel, no capítulo 33, versículo 11. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. O profeta Naum expressa em sua sentença a justiça de Deus e o seu caráter paciente, dito pelo Senhor nas Escrituras. Quando o Senhor passou diante de Moisés, em Êxodo 34, nos versículos 6 e 7, ele proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Números 14 afirma mais uma vez isso: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Irmãos, o Senhor é tardio em irar-se. O Senhor é longânimo. O Senhor é paciente. Mas devemos entender que a manifestação da paciência de Deus não é sinal de fraqueza. A manifestação da paciência de Deus não é sinal de falta de poder ou de controle, nem tampouco de aceitação do mal. Deus manifesta o seu poder em sua longanimidade, para que as pessoas sejam conduzidas ao arrependimento. Entretanto, irmãos, os inimigos de Deus não conseguem obter vantagem alguma.
enquanto alguns, escolhidos por Deus, alcançados por Deus em sua misericórdia, serão salvos, muitos outros acumulam pecados para sua própria destruição, para sua própria condenação. O Senhor jamais inocenta o culpado. Os ímpios terão seu merecido castigo, muito embora por um momento eles possam prosperar, Deus os responderá segundo a sua iniquidade. Nos versículos seguintes, a partir da parte B do versículo 3, nós vemos o profeta expressando a manifestação do poder de Deus sobre a criação, demonstrando a sua soberania sobre todas as coisas. De fato, irmãos, o Senhor domina, o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Leamos a partir da parte B do versículo 3. O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar e ele seca, faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. O profeta, em seu hino e no cântico à majestade de Deus, agora expressa o seu domínio sobre a criação, afirmando que Deus controla os céus com manifestações de poder. Deus controla os céus na tormenta. Deus controla os céus na tempestade. Ele se faz presente naquilo que é grandioso aos homens e talvez até assustador à humanidade. O Senhor demonstra controle, o Senhor demonstra domínio, o Senhor demonstra poder. O Senhor é o Todo-Poderoso. Assustem-se, temam e tremam diante dele, ó Assíria, ó inimigos de Deus. O Deus Criador, o Deus soberano que faz tudo como lhe apraz, ele repreende o mar e ele seca. O Senhor estabelece os seus limites, assim como diz o profeta Jeremias no capítulo 5, versículo 22, ele diz: por que não me temem, diz o Senhor, por que não tremem diante de mim? Pois fui eu que pus a areia como limite do mar, limite perpétuo que ele não irá ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão, ainda que bramem, não passarão daquele limite. O homem, as nações, por mais força e poder, não conseguem domesticar a natureza. E Deus afirma que toda a terra está sujeita ao seu poder. Bazã, citado no texto, no versículo 4, era conhecida por suas pastagens ricas, o Carmelo por suas vinhas, por sua beleza, por sua paisagem abundante e bem abastada, o Líbano por suas florestas majestosas, e mesmo diante de tamanho esplendor e riqueza, nada disso poderia prevalecer se não fosse pela vontade soberana do Senhor. Tudo poderia secar, tudo poderia desfalecer diante do Senhor. Até mesmo os montes e colinas, como retratado no versículo 6, tremem diante do Senhor, se derretem como nada diante da presença dele. Lugares tidos como estáveis, irmãos, fortes, seguros, imponentes, não são nada diante do Senhor. Lugares que são imóveis e permanentes não conseguem permanecer de pé diante do Senhor, porque Ele controla as forças do caos. No dia da ira do Senhor, no dia da sua vingança, tamanho é o seu poder, que o profeta afirma que até a criação treme de terror. A terra, o mundo e todos os seus moradores tremem diante do Senhor. É por isso que no versículo 6,
O profeta irá fazer algumas perguntas retóricas, quando ele diz: quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O retrato poético do profeta, ao afirmar que a criação treme diante de Deus, faz um comparativo com a humanidade iníqua e pecadora, a humanidade ímpia. As grandes e majestosas montanhas, elas se derretem diante de Deus. As rochas, que representam objetos duros, firmes diante da natureza, são por ele demolidas e despedaçadas. O que se dirá, irmãos, de homens culpados diante do Senhor? Se até as estruturas mais firmes da terra, se as estruturas mais firmes da criação não conseguem subsistir diante do Senhor, o que se dirá de homens pecadores? Certamente não poderão subsistir diante do Senhor. Certamente não suportarão o dia da sua ira. E nesse dia, irmãos, não haverá defesas. Nesse dia não haverá desculpas. Não haverá fundamento em que o ímpio possa manter os seus pés seguros no dia do juízo. O Salmo 130, no versículo 3, é feita essa mesma pergunta: se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Quem poderá subsistir? Certamente ninguém, irmãos. Tamanha é a ira do Senhor e a sua indignação, que nada pode se manter de pé diante dele. Esse Deus que é poderoso para fazer o que bem quer com as grandes forças da natureza, o que não fará com homens que são insignificantes diante dele? Quem poderá resistir ao Senhor? Quem poderá resistir ao seu poder? Absolutamente ninguém. Nenhuma pessoa, nenhum homem, nem mesmo uma nação poderosa como a Síria pode opor-se ao seu poder, ao seu julgamento, ao Senhor dos exércitos. Jeremias 10:10 diz: mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor, e as nações não podem suportar a sua indignação. Leamos o versículo 7 e 8. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas o Senhor perseguirá os seus inimigos. Diante dessa sentença de juízo, o profeta Naum afirma a bondade de Deus, outro de seus inúmeros atributos. O Senhor é bom, irmãos. É o que Ele é. Jamais pode ser contaminado pelo mal. O Senhor é fortaleza. O Senhor é refúgio para os que nele confiam. Ele é um castelo forte, inabalável. O Senhor conhece os que são seus, e com seu imenso amor, com seu grande cuidado, Ele cuida dos que depositam a sua confiança nele. O Senhor, irmãos, é a única defesa no dia do juízo. No dia da sua ira, o Senhor será a única defesa. Somente no Senhor nós poderemos escapar. O Senhor é a única defesa para aqueles que têm a sua fé estabelecida nele. O Senhor é o único caminho para aqueles que estão diante do seu conhecimento. Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo 2 da sua segunda carta, no versículo 19, na parte A: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Nos momentos mais extremos e necessários, como nessa ocasião em que o povo de Judá estava sendo cativo, o povo de Deus pode experimentar do seu poder, do seu amor, com um cuidado sublime. O Senhor é a ajuda, o Senhor é o socorro,
O Senhor é a fortaleza inabalável e impenetrável. Diante de tal realidade e expressão poética do profeta, os crentes podem exercitar a sua confiança em Deus. Assim como o salmista afirma no Salmo 37, nos versículos 39 e 40, quando diz: a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempo de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salvam, porque nele buscam refúgio. Deus é bom para o seu povo escolhido, de modo que não o deixa desamparado. O Senhor mantém o seu povo em segurança, resgatando-os de seus piores inimigos, sejam eles humanos ou espirituais. Mas em contrapartida, irmãos, os inimigos do Senhor serão destruídos. O julgamento de Deus devasta os seus adversários. Os inimigos do Senhor experimentarão trevas, terror, destruição. O profeta Naum afirma: a cidade será destruída. E aqui nós vemos a triste e trágica diferença entre os ímpios e os crentes, em como o Senhor trata com cada um deles. Enquanto os crentes podem descansar seguros na bondade de Deus, enquanto os crentes podem encontrar conforto no Senhor, quão terrível será para os ímpios, pois experimentarão trevas, experimentarão a santa e justa ira do Senhor, enfrentarão destruição e morte, e isso acontecerá de forma inescapável. Neste salmo, irmãos, sobre a majestade de Deus, pelo profeta Naum, no qual, como disse anteriormente, o seu nome significa conforto, consolo, nós podemos ver que o povo de Judá experimentou esse conforto ao receber, ao ouvir que o seu inimigo seria destruído, que Deus não estava alheio à sua situação. E certamente, irmãos, nós também podemos encontrar esse consolo, nós podemos encontrar esse conforto no Senhor, não pelo significado apenas do nome do profeta Naum, mas naquele que é o verdadeiro conforto, naquele que é o verdadeiro consolo, no Senhor Jesus Cristo. Nele nós podemos encontrar a salvação. O Senhor é aquele no qual, quando o anjo do Senhor apareceu a José, disse: você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Ele é aquele que domina sobre as forças da natureza, como o profeta Naum disse, quando em Mateus 8, 26, na parte B, e o versículo 27 diz que ele repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo, ao ponto de deixar os discípulos admirados e fazerem a seguinte pergunta: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Um dia nós encontraremos com o Senhor. Se não morrermos até lá, nós encontraremos o Senhor no último dia. Mas um dia, de fato, encontraremos com o Senhor, no grande e terrível dia. E algumas perguntas nos ficam: como estamos hoje? Como estamos? Estamos de fato preparados para esse momento? Como eu disse, nenhum pecado que seja fica sem punição. Assim afirma a palavra do Senhor. É por isso, irmãos, que o Senhor, por amor a cada um de nós, Ele enviou o seu Filho, que morreu pelos nossos pecados, que morreu pelos meus pecados, pelos seus. Nenhum pecado fica sem punição. O Senhor Jesus veio e foi o perfeito substituto. Os pecados de cada um de nós que se arrependeram, que creram em seu nome, foram pagos na cruz. Jesus sofreu a pena dos nossos pecados, mesmo Ele sendo santo, mesmo Ele sendo justo.
Certamente, irmãos, para os que estão em Cristo, nenhuma condenação há, mas para os que estão longe, que gritam pela sua independência, que trágico dia será. Abra sua Bíblia, irmãos, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Nós iremos ler a partir do versículo 5. Segunda carta de Pedro, a partir do versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. É necessário, irmãos, refletirmos sobre as nossas vidas, lamentarmos os nossos pecados, crermos no Senhor Jesus Cristo como nosso substituto e vivermos uma vida santa e piedosa, aguardando o dia do Senhor. Creia nele e viva. Oremos ao Senhor. Deus, nós louvamos o teu santo nome, Senhor. Louvamos o Senhor porque o Senhor é um Deus perfeito. Ó Deus, um Senhor santo, um Senhor justo, que se relaciona com a sua criação. Ó Deus maravilhoso, que escolheu um povo, a sua igreja, para levar o seu nome. Ó Deus, um povo que estava em trevas, mas que agora, ó Deus, vive em luz. Deus, ajuda-nos, ó Deus, a aguardar ansiosamente, viver uma vida santa e piedosa na tua presença, aguardando o grande e terrível dia do Senhor, o dia em que nos encontraremos com o Senhor, o dia em que a natureza será devastada, em que nada poderá subsistir à tua força, ninguém terá argumentos diante de ti. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor, mesmo diante de tanta fragilidade nossa, diante de tamanho pecado, o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz, o perfeito substituto, para que nós pudéssemos ser perdoados, justificados e purificados de todo pecado. Nós louvamos o teu santo nome, Senhor, porque um dia te encontraremos em amor. Nós louvamos o teu santo nome pelos teus atributos, pela tua ira santa e justa, pela tua paciência, pela tua bondade.
Ó Deus, pelo teu amor para com o teu povo. Nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvamos ao Senhor pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.